Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sou eu aqui de novo, Fernando, com mais o Evangelho do dia. Esse Evangelho de hoje que está em São Marcos, capítulo 1, versículo do 12 ao 15. E antes de iniciar essa leitura, esse Evangelho de hoje, gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio. E esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviram. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, Jesus foi conduzido ao deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Antes disso, Jesus tinha sido batizado por João Batista. E antes também de começar a sua missão, Jesus foi enviado, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, ali onde ele passou 40 dias e 40 noites. E naqueles 40 dias ele foi tentado por quem? Pelo demônio. Jesus ele passou 40 dias sem comer, sem beber, em jejum. Também em quê? Em preparação para o quê? Para a sua missão que ia se iniciar. Depois de Jesus ter passado aquele tempo todo ali em preparação, quando ali se termina, ele fica sabendo que João Batista foi o quê? Foi morto. E Jesus ali começa a sua missão. Onde ele pregava o quê? Convertei-vos e credes, pois o reino de Deus está próximo. E quem é o reino de Deus? É o próprio Jesus. Então ele pregava sobre ele mesmo, falando e alertando para o povo para que se convertesse, para que credes. Credes em quem? Nele próprio. Pois ele está próximo, ele está no meio de cada um deles. E pedia para que eles acreditassem, para que eles tivessem fé, pois ele era o Messias que desde o Antigo Testamento já preparava o povo, os profetas preparavam o povo para a chegada de quem? Do Messias, o próprio Filho de Deus. Aquele que viria para nos salvar. E ali estava o Messias, ali estava Jesus, ali estava o reino dos céus. Então aquele povo precisava acreditar. Aquele povo precisava abrir o coração para aceitar, para crer no próprio Jesus. E não só digo aquele povo daquele tempo, mas até hoje. Quantos de nós precisamos nos converter? O reino de Deus ainda está próximo, ele ainda está no meio de cada um de nós, o próprio Jesus. Ele, do jeito que falou naquele tempo, ele ainda fala hoje: convertei-vos e credes, o reino de Deus está próximo, está no meio de cada um de vocês. E Jesus também nos prepara para a sua segunda volta, onde será uma volta definitiva. Onde muitas das vezes nós também passamos pelo nosso deserto, também somos tentados pelo demônio,
Mas, infelizmente, não fazemos como que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele foi tentado, mas resistiu. Mas nós, muitas das vezes, somos tentados e não resistimos. Caímos na tentação do próprio demônio. E aí, o que acontece? Nos afastamos de Deus. Mas hoje o Senhor nos dá uma segunda chance. Hoje o Senhor quer nos resgatar. Nós que somos batizados, ou até mesmo você que ainda não é batizado, o Senhor ele quer resgatar cada um. O Senhor ele quer que nós nos convertemos. O Senhor quer que nós abramos o nosso coração para que Ele realize a obra, para que Ele faça uma faxina em nosso coração, tirando tudo aquilo que não é dele e jogando fora, e colocando o que em nosso coração? A paz, a alegria, a esperança, a fé, o amor. É essas qualidades que devem o quê? Preencher o nosso coração. Porque essas qualidades, essas coisas boas, é o próprio Cristo. Que caia por terra todo egoísmo, orgulho, pecado, fraqueza, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que saia do nosso coração. Porque nesse tempo da Quaresma, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos nos converter, nós precisamos preencher o nosso coração de coisas boas. Nós precisamos nos reconhecermos pecadores, necessitados da graça, necessitados do perdão de Deus, e para quê? Para nos humilharmos, para nos colocarmos de joelhos, clamando e pedindo a misericórdia de Deus, porque o reino de Deus está próximo e eu e você precisamos nos converter, porque não sabemos a hora nem o momento onde Jesus voltará pela segunda vez. Então nós não podemos ser pegos desprevenidos. Nós temos que estar alerta. Orai e vigiai, para que quando Ele vier, nós estaremos o quê? Preparados. Para que possamos viver juntos de Deus, nos céus, pois é lá que é o nosso lugar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês nesse domingo. Credes no Evangelho, convertei-vos, pois o reino de Deus, que é o próprio Jesus, está próximo. Amém? Então fique na paz, um ótimo domingo e uma ótima semana que está por vir. Que Deus abençoe e nos dê cada vez mais um coração humilde, esperançoso e repleto de fé. Amém? Até mais, se Deus quiser.